É impressionante como a gente consegue passar a vida inteira do lado de gente importante e, ao mesmo tempo, ser completamente invisível. Acreditem, é como se tivéssemos um superpoder de sumiço. Essa é a história de Elias. Elias trabalhava na Nova Futura Investimentos, um daqueles prédios espelhados que parecem arranhar o céu de São Paulo. Tinha 30 andares de vidro e mármore, e a Nova Futura era o templo do dinheiro, do status, da ambição. Para quem olhava de baixo, era a promessa de uma vida de sucesso. Para Elias era o chão que ele tinha que deixar brilhando todo santo dia. Ele era o faxineiro noturno. Seu turno começava às 10 da noite, justamente quando os engravatados, os tops da empresa, saíam apressados para seus jantares caríssimos ou para pegar o trânsito de volta para os condomínios de luxo. Elias era magro, tinha uns 40 e poucos anos, e a vida tinha lhe ensinado a arte do silêncio. Ele se movia pelo prédio como uma sombra, empurrando o carrinho de limpeza que rangia de leve. Ele conhecia a Nova Futura melhor do que o próprio CEO. Sabia qual executivo bebia uísque no escritório depois das 7, quem usava o banheiro privativo e quem deixava a luz acesa por esquecimento. Mas para os bacanas da Nova Futura, Elias não existia. De dia, se por acaso ele cruzasse com um diretor no elevador, o diretor olhava através dele, como se Elias fosse um pedaço de ar sujo. Nunca um bom dia, nunca um olhar. O máximo que acontecia era alguém dar um passo para o lado para não esbarrar no carrinho. Elias era o custo operacional que ninguém queria ver, a sujeira que magicamente desaparecia. Ele sentia isso na pele, sabe? Aquele peso da invisibilidade. Ele limpava mesas que valiam o salário dele de um ano, mas se ele ousasse tocar num monitor para limpar o pó, era como se estivesse profanando um altar. Fica longe das coisas, Elias. Limpa o chão e as lixeiras. O resto é com a gente. A supervisora dele, Dona Sônia, sempre repetia. Elias seguia a regra à risca. Limpar o chão, esvaziar o lixo, higienizar os banheiros. Essa era a sua rotina, do térreo até o 20º andar, onde ficavam as salas da diretoria executiva. Ah, o 20º andar. Ali o ar era diferente, mais perfumado, mais pesado de poder. A rotina de Elias era metódica. Ele começava pelos banheiros, depois as copas, e por último, os escritórios. E o momento crucial do trabalho, a parte que ninguém via, era o manuseio do lixo. O lixo, meus amigos, é a biografia não autorizada de uma pessoa. Você quer saber quem alguém realmente é? Olhe o que ela joga fora. Nos andares normais, o lixo era café requentado, embalagens de marmita e rascunhos de planilhas. Mas no 20º a história mudava. Eram restos de almoços executivos finíssimos, garrafas de água importada e, principalmente, papel. Muito papel. Elias tinha que lidar com 3 tipos de lixeiras. A comum, a de reciclagem, e a de triturar, o famoso shredder. Documentos confidenciais, relatórios financeiros e e-mails internos deveriam ir direto para o triturador. Essa era a política da Nova Futura, rigorosíssima com segurança de dados. Elias já estava nessa batida há 5 anos. 5 anos vendo a empresa crescer, vendo gente ser promovida, gente ser demitida, e ele ali, firme, com o esfregão na mão. Mas foi numa terça-feira, já passava da meia-noite, que a rotina quebrou. Não foi um barulho, não foi uma sujeira diferente. Foi um detalhe que só quem lida com o lixo diariamente, com a textura do papel, com o peso das lixeiras, conseguiria notar. Elias estava na sala de Dr. Ricardo Fontes, o vice-presidente de finanças. Dr. Ricardo era o tipo de homem que usava relógio de ouro e falava inglês fluente, mesmo quando estava sozinho. Era o cara que assinava os cheques mais gordos e dava a palavra final em projetos multimilionários. A lixeira de Dr. Ricardo era sempre pesada, cheia de papéis de alta gramatura, aqueles que parecem de revista. Naquela noite, a lixeira estava particularmente cheia. Elias pegou o saco preto, deu o nó e foi depositar o conteúdo no carrinho. A maioria dos papéis eram rascunhos de memorandos e alguns blocos de anotações. Mas no meio, Elias viu algo que não devia estar ali. Era um pedaço de papel couché, grosso, com o logo da Nova Futura em marca d'água. Não era rascunho. Era um relatório impresso, com gráficos em azul e vermelho, mas que havia sido rasgado à mão, em pedaços grandes, quase como se a pessoa tivesse tido pressa ou raiva. Elias não era bobo. Ele sabia que aquele tipo de relatório,
que geralmente tratava de reconciliação de contas de grandes projetos, deveria ter sido triturado. Era informação sensível. Ah, o doutor Ricardo deve ter esquecido, pensou Elias, jogando os pedaços no saco. Mas na noite seguinte o mesmo aconteceu. E na outra, o padrão começou a incomodá-lo. Dr. Ricardo era extremamente organizado. Tinha a mesa sempre impecável. Era o tipo de sujeito que não deixava nenhum clipe fora do lugar. Então, por que diabos ele estava rasgando relatórios financeiros importantes à mão e jogando-os na lixeira comum, junto com cascas de banana e embalagens de bolacha? Elias começou a prestar mais atenção. Ele notou que esses relatórios rasgados sempre apareciam após as reuniões de diretoria que aconteciam nas terças e quintas-feiras. Eram documentos que pareciam ser anexos ou sumários de pagamento de fornecedores. Durante uma semana, Elias fez algo que ia contra todas as regras de Dona Sônia. Ele começou a bisbilhotar o lixo antes de descartar. Ele não estava procurando dinheiro. Ele estava procurando o padrão. Em uma das lixeiras, ele encontrou um pedaço de papel que tinha um código de projeto. Era o código Alpha 77, um projeto de expansão de infraestrutura que estava sendo alardeado como o futuro da empresa. Ao lado do código, um valor, R$ 8.750.000. Elias, que era curioso e lia as notícias da empresa no mural dos funcionários, lembrava de ter visto o comunicado oficial do projeto Alpha 77, e o orçamento inicial era de US$ 75 milhões, um valor altíssimo. Ele pegou o pedaço de papel e o guardou no bolso da calça. Ele sentia que estava entrando em um terreno perigoso, mas a sensação de que algo estava errado era mais forte do que o medo de ser pego. Na noite seguinte, ele encontrou outro pedaço, de outro relatório, o mesmo código, Alpha 77, e dessa vez uma nota rabiscada, à mão, com uma caligrafia elegante, que Elias reconheceu como sendo a de Dr. Ricardo, ajustar para 10.5 m, incluir a Kairos. Kairos. Elias nunca tinha ouvido falar dessa empresa. A Nova Futura só trabalhava com fornecedores de primeira linha, auditados e gigantes do mercado. Kairos parecia um nome pequeno, grego, sei lá. Elias não era formado em finanças, longe disso. Ele tinha parado na 8ª série para começar a trabalhar, mas ele era bom em matemática básica e, mais importante, ele era bom em reconhecer repetição. Ele percebeu que nos últimos 3 meses, a quantidade de papel descartado, sem triturar, na sala de Dr. Ricardo havia aumentado exponencialmente. Eram sempre documentos relacionados a pagamentos de fornecedores e projetos de infraestrutura. Elias começou a montar um quebra-cabeça na cabeça. O quebra-cabeça do lixo. Ele começou a levar para casa alguns pedaços de papel, aqueles que não continham informações pessoais, mas apenas códigos e números. Ele os espalhava sobre a mesa da cozinha, depois que a esposa, Maria, e os 2 filhos iam dormir. Maria, vendo o marido debruçado sobre lixo de escritório, perguntava: Elias, o que é isso? Vai dar problema, meu filho. Deixa essas coisas lá. Calma, Maria. É só uns códigos. Eu tô só tentando entender uma coisa, ele respondia, com os olhos fixos nos números. Ele percebeu que os valores reportados nos rascunhos rasgados de Dr. Ricardo eram sempre ligeiramente maiores do que os valores que ele conseguia inferir dos comunicados oficiais da empresa. Não era uma diferença gritante, o que tornava a fraude mais difícil de ser percebida por quem estava olhando os números grandes. Pense comigo. Se você tem um projeto de US$ 75 milhões e alguém desvia 20 milhões de uma vez, o alarme toca imediatamente. Mas se você desvia R$ 1.750.000 aqui, R$ 800.000 ali, diluído em vários anexos de pagamentos de fornecedores, isso se torna ruído. É a famosa estratégia do roubo-formiga. Elias, o faxineiro, estava vendo a formiga. Ele passou mais uma semana observando. Ele notou que a empresa Kairos, que aparecia na nota manuscrita, começou a ser mencionada em outros documentos rasgados que ele encontrava na lixeira, e sempre com valores altos, associados a serviços que pareciam genéricos, como consultoria de risco ou licenciamento de software. O bicho pegou de vez quando Elias encontrou um documento semi-intacto, rasgado apenas ao meio. Era um resumo de pagamento. Nele estava claro:
Projeto Alpha 77. Fornecedor: Cairó Soluções. Serviço: aquisição de licenças de software exclusivas. Valor pago: 12 mil reais. Elias sabia que a Nova Futura usava um software padrão de mercado, da Microsoft, e que o licenciamento era feito anualmente com uma multinacional gigante. Que software exclusivo? Era esse que custava 12 milhões de dólares e ninguém no setor de TI falava sobre. Ele sentiu um frio na barriga. Ele estava diante de algo muito grande, algo que podia implodir a empresa. E o pior, se ele estivesse certo, Dr. Ricardo, o VP de Finanças, estava no meio. Elias sentiu o dilema apertar o peito. Ele era um homem honesto, criado na simplicidade e na palavra. Ele não conseguia simplesmente ignorar isso. Se a empresa estava sendo roubada, era justo que alguém soubesse. Afinal, a Nova Futura era o sustento dele e de centenas de famílias. Mas quem acreditaria nele? Ele, o faxineiro, o cara que mal conseguia falar sem gaguejar na frente de um diretor. Imagine a cena. Elias com o uniforme de gari da empresa entrando na sala do RH ou do Compliance e dizendo: "Com licença, doutor, eu achei uns papéis rasgados no lixo do Dr. Ricardo e eu acho que ele está desviando milhões." A resposta seria imediata: "Elias, você estava fuçando no lixo da diretoria? Isso é quebra de protocolo. Rua." Ele sabia que seria desconsiderado, talvez até ridicularizado. Naquela semana, Elias não conseguiu dormir direito. O peso dos 12 milhões estava sobre seus ombros. Ele sentia que tinha uma bomba na mão e não sabia onde soltar. Ele precisava de prova, de algo mais sólido do que pedaços de papel rasgado. Ele precisava de coragem. Elias pensou em procurar Dona Sônia, a supervisora. Mas Sônia era prática. Ela não queria problemas. O lema dela era: "Limpou, tchau." Ela diria para ele esquecer, para não se meter onde não era chamado. Ele pensou em ir à polícia. Mas como ele explicaria a posse dos documentos? E se Dr. Ricardo fosse poderoso o suficiente para abafar o caso ou, pior, incriminá-lo por roubo de informações confidenciais? Elias decidiu que precisava de um aliado, alguém de dentro da empresa que tivesse um mínimo de moral e que não estivesse envolvido no esquema. Ele começou a observar os outros executivos do 20º andar. Tinha a doutora Helena, a diretora jurídica. Uma mulher séria, que chegava cedo e saía tarde, sempre com uma pilha de pastas. Ela parecia íntegra, mas era fria, inacessível. Tinha o Dr. Marcelo, o diretor de marketing. Um sujeito festivo, que vivia de bom humor, mas que Elias via sair do prédio às vezes com o Dr. Ricardo para tomar uísque. Amigos demais para ser confiável. E havia a doutora Clara Mendes. Clara era a gerente de auditoria interna. Ela trabalhava no 19º andar, mas tinha acesso livre ao 20º. Ela era relativamente nova na empresa, tinha sido contratada há cerca de 1 ano e era conhecida por ser detalhista e, francamente, um pouco chata com as regras. Ela vivia pedindo relatórios de compliance e fiscalizando o uso de recursos. Elias nunca tinha falado com Clara, a não ser um breve boa noite no corredor. Mas ele havia interagir com os outros diretores e ela sempre parecia a única pessoa que fazia perguntas difíceis. Ela não ria das piadas de Dr. Ricardo. Ele sentiu que Clara poderia ser a única pessoa que, por dever de ofício, teria que ouvir o que ele tinha a dizer. O problema era como abordá-la. Elias planejou a abordagem por dias. Ele precisava de um momento a sós, onde ninguém pudesse vê-los conversando. Se Dr. Ricardo soubesse que Elias estava tentando falar com a auditoria, seria o fim da linha. A oportunidade surgiu na noite de quinta-feira. Clara era uma daquelas pessoas que ficavam no escritório até tarde, revisando planilhas e fechando pastas. Naquela quinta, Elias soube que ela estava sozinha no 19º andar. Elias subiu as escadas de serviço, evitando o elevador, para não ser pego pelo circuito interno de TV. Chegou ao 19º andar e viu a luz da sala dela acesa. O coração dele batia feito tambor de escola de samba. Ele parou o carrinho de limpeza na porta, fingindo que ia limpar o corredor. Ele respirou fundo, limpou a garganta e bateu de leve na porta entreaberta. "Com licença, doutora Clara", ele disse, sua voz um pouco rouca. Clara, que estava concentrada olhando para o monitor, levantou a cabeça.
Ela levou 1 segundo para registrar quem estava ali. Ah, Elias, boa noite. Ela respondeu meio surpresa. Ninguém, exceto Dona Sônia, chamava o faxineiro pelo nome. Boa noite, doutora. Desculpa incomodar a essa hora. É que eu preciso muito falar com a senhora. É um assunto sério, muito sério. Clara franziu a testa. Ela olhou para o relógio. Era quase 1 da manhã. Sobre o que, Elias? É algo da limpeza? Algum problema no andar? Elias apertou as mãos. Ele sabia que se ele falasse abertamente ali, seria arriscado. Não, doutora. Não é sobre limpeza. É sobre números. É sobre o lixo do 20º andar. Clara inclinou a cabeça confusa. O lixo? Sim. Eu sei que parece bobagem, mas eu não posso falar aqui. Eu preciso de 5 minutos da sua atenção, em um lugar que a gente não seja ouvido. É sobre desvio de dinheiro, doutora Clara. Eu acho que a empresa está sendo roubada em milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara analisou Elias, o uniforme azul, o rosto cansado, os olhos apertados pela preocupação. Ela viu a honestidade, mas também viu o pavor. Ela era auditora. A primeira regra é: desconfie de tudo. A segunda regra: não ignore um alerta, não importa de onde ele venha. Elias, você entende a gravidade do que está dizendo? Quem está envolvido? Ela perguntou baixando a voz. Eu acho que o Dr. Ricardo, doutora, o vice-presidente de finanças. Eu tenho visto os papéis, rasgados, mas eu vi os códigos. A empresa Kairos. Eu preciso que a senhora veja. Clara hesitou por um momento. Um faxineiro acusando o VP de finanças de fraude baseada em papéis rasgados no lixo. Parecia coisa de filme de espionagem barato. Mas a seriedade nos olhos de Elias a convenceu a dar o próximo passo. Tudo bem, Elias. Venha até a minha sala. Deixe o carrinho lá fora. Feche a porta. Ela ordenou, já com o tom profissional e cauteloso. Elias entrou na sala, fechou a porta e sentiu o cheiro de papel novo e tinta de impressora. Ele estava no centro do poder e estava prestes a entregar o segredo que guardava no bolso. Clara apontou para uma cadeira simples. Sente-se. Agora do começo. O que exatamente você viu e por que você acha que é fraude? Elias tirou do bolso 3 pedaços de papel amassados, dobrados e suados. Ele os colocou sobre a mesa de mogno de Clara, ao lado do monitor de última geração. Era um contraste absurdo. O lixo do faxineiro contra a precisão da auditora. Olha só, doutora, eu sei que a gente não pode mexer nas coisas, mas eu vi esse padrão. Sempre que tem reunião de diretoria, o Dr. Ricardo joga fora uns relatórios, mas ele não tritura. Ele rasga na mão. E sempre tem esse código Alfa 77. E essa empresa nova, a Kairos. Ele apontou para o pedaço com a nota manuscrita. Ajustar para 10.5M. Incluir a Kairos. Isso aqui, Elias continuou, gesticulando para os papéis, são anexos de pagamento. Eu encontrei o valor de 12 milhões para essa empresa, Kairos, por um software exclusivo. Mas eu sei que a Nova Futura não comprou software novo, e o valor é muito alto. Muito alto para uma empresa que eu nunca vi nos fornecedores oficiais. Clara pegou os pedaços de papel com cuidado. Ela era treinada para ler entre linhas em contratos de 20 páginas. Ler pedaços rasgados no lixo era um novo desafio. Ela começou a analisar a caligrafia de Dr. Ricardo. Era inconfundível. Ajustar para 10.5M, ela murmurou. Isso sugeria manipulação de orçamento. Elias, você tem certeza de que esses papéis são recentes? E que vieram da sala do Dr. Ricardo? Tenho, doutora. Eu limpo a sala dele toda noite há 5 anos. E o lixo dele é o único que tem esse tipo de papel rasgado à mão e não triturado. Ele está fazendo isso de propósito. Ele acha que ninguém vai olhar o lixo comum. Clara ficou em silêncio por um longo minuto. Ela olhou para os gráficos borrados, para os códigos de projeto. Ela tinha acesso ao sistema. Ela poderia cruzar essas informações. O que Elias estava descrevendo era um esquema de superfaturamento de fornecedores, onde uma empresa de fachada, Kairos, era criada ou cooptada para receber pagamentos inflacionados, e a diferença era desviada para o bolso de Dr. Ricardo. Um golpe clássico, mas que exigia um nível de acesso e controle que só um VP de finanças tinha. Elias, você fez a coisa certa em vir até mim. Você entende que, se isso for verdade, a sua vida pode estar em risco e a minha também?
Elias engoliu em seco. Eu sei, doutora, mas eu não podia ficar quieto. Eu não durmo há uma semana por causa desses números. Clara pegou o celular e tirou fotos dos 3 pedaços de papel. Ela os devolveu a Elias. Guarde isso muito bem. É a única prova física que temos. E eu não posso mantê-la aqui. Por enquanto, não comente isso com absolutamente ninguém. Ninguém. Nem sua esposa, nem Dona Sônia. Se o doutor Ricardo souber que alguém está investigando, ou que alguém está olhando o lixo dele, ele vai cobrir os rastros imediatamente. O que a senhora vai fazer? Elias perguntou, a voz trêmula de expectativa. Eu vou começar a auditoria, mas não posso ser óbvia. Vou puxar os dados do projeto Alpha 77 no sistema, buscar os pagamentos a Kairos e ver o histórico de licenciamento de software. Se o que você está dizendo for verdade, os números não vão bater. E aí, Elias, a gente vai ter um problema enorme na Nova Futura. Clara olhou para ele e pela primeira vez ela o viu. Não o faxineiro, o funcionário invisível, mas um homem honesto que arriscou o emprego e a segurança por um princípio. Obrigada, Elias. Você pode voltar ao seu trabalho agora. E lembre-se, invisibilidade é a sua melhor arma. Continue limpando, agindo normalmente. E se encontrar mais alguma coisa estranha, não traga para mim. Apenas anote. Mantenha a distância. Elias assentiu, pegou os papéis e os guardou novamente no bolso, sentindo o peso da responsabilidade. Ele saiu da sala de Clara e voltou para o carrinho de limpeza, sentindo-se um agente secreto. O lixo era a sua central de inteligência. Naquela noite, Elias limpou o chão do 20º andar com um cuidado redobrado. Ele varreu a sala de Dr. Ricardo, fingindo total desinteresse pelo que estava na lixeira. Doutor Ricardo, o VP de Finanças, estava roubando a empresa, e a única pessoa que sabia disso era o faxineiro. Clara, por sua vez, não dormiu naquela noite. O alerta de Elias era uma fagulha, mas se ela acendesse, poderia explodir a estrutura de poder da Nova Futura. Ela abriu o sistema de contabilidade e digitou o código Alpha 77. A primeira coisa que ela notou foi que o projeto tinha um orçamento maior do que o anunciado publicamente, o que já era uma bandeira vermelha. E logo abaixo, na lista de fornecedores, ali estava ela, Kairos Soluções e Tecnologia. O primeiro pagamento registrado para Kairos era exatamente de 12 mil reais, exatamente o valor que Elias havia encontrado no papel rasgado. A data era 3 meses atrás. Clara clicou no detalhe do pagamento. O motivo: licenciamento de software proprietário. Ela então acessou o setor de TI, puxou o relatório de todos os ativos de software da empresa. Não havia registro de nenhum software proprietário da Kairos. O que existia era apenas o licenciamento padrão. 12 milhões de reais haviam evaporado para um serviço fantasma. Clara sentiu o estômago revirar. Elias estava certo. A fraude era real e era massiva. E o detalhe crucial estava sendo jogado fora, literalmente no lixo. A partir daquele momento, o jogo mudou. Clara sabia que não poderia confiar em ninguém na área de finanças. Ela teria que conduzir a investigação em absoluto sigilo, usando Elias como seu par de olhos e ouvidos no coração do esquema. O 20º andar, o faxineiro invisível, tinha acabado de se tornar o agente secreto mais importante da Nova Futura Investimentos. E a próxima fase do plano exigiria mais do que apenas vasculhar o lixo, exigiria coragem para enfrentar o poder. O problema era provar que a Kairos era uma empresa de fachada ligada a Dr. Ricardo. E isso, meu amigo, era só o começo da encrenca. Clara Mendes não conseguiu pregar o olho. 12 milhões. 12 milhões de reais que tinham saído dos cofres da Nova Futura para um serviço que não existia. E o pior, a prova estava vindo de um faxineiro, o homem que era pago para limpar o pó e o resto. A adrenalina não a deixava pensar direito. Ela tinha confirmado o primeiro pagamento fantasma, mas esse era só o topo do iceberg. Se o doutor Ricardo estava fazendo isso, ele não faria por uma única vez. O ladrão que prova a água e vê que está limpa, volta para beber o rio inteiro. Na manhã seguinte, Clara agiu com uma frieza que só a auditoria ensina. Ela foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela estava numa guerra. Ela precisava de mais informações e precisava de Elias. O problema era a comunicação. Eles não podiam se falar no escritório. Se doutor
Ricardo ou qualquer um dos seus aliados visse a gerente de auditoria cochichando com o faxineiro. O alarme tocaria na hora. Clara esperou a hora do almoço. Ela desceu para o subsolo, onde ficava o almoxarifado principal, um labirinto de caixas e produtos de limpeza. Era um lugar que o circuito de TV mal pegava e onde ninguém de terno descia, a não ser para reclamar do ar-condicionado. Elias estava lá, conferindo o estoque de papel higiênico e sabão. Ele estava tenso, o corpo curvado sob o peso do segredo. Elias, Clara chamou, a voz baixa, mas firme. Elias deu um pulo. Doutora Clara, pensei que a senhora tinha esquecido. Eu não esqueço de 12 milhões, Elias. Você estava certo. Eu chequei o sistema. O pagamento de 12 milhões de reais para a Kairos referente ao Alpha 77 existe. E o serviço, o tal software exclusivo, é fantasma. Não temos registro dele no TI. O rosto de Elias se iluminou com uma mistura de alívio e pavor. Então, eu não estou louco. Não, você é o único que está enxergando. Agora a gente precisa de mais. Isso não foi um erro, Elias. Isso é um esquema. E eu preciso saber quem está por trás dessa Kairos. É uma empresa de fachada. Mas quem é o laranja, o dono registrado? Clara explicou a ele que ela estava puxando os registros fiscais da Kairos, mas esses processos demoravam e eram rastreáveis. Ela precisava de algo interno, algo que ligasse Dr. Ricardo diretamente ao dono da Kairos. Elias, você vai voltar para o 20º andar. Eu preciso que você seja ainda mais invisível. Você não pode guardar mais nenhum papel. É muito arriscado. Se te pegarem com documentos, você perde o emprego e a gente perde a prova. Elias assentiu. Sério. Mas eu preciso que você me traga o que está escrito. Você tem um celular, certo? Tenho, doutora. Um simples, mas tem câmera. Ótimo. A partir de hoje, você é nosso espião fotográfico. Se você encontrar qualquer coisa no lixo do doutor Ricardo, anotações, rascunhos de e-mails, que ele imprimiu ou qualquer coisa que mencione a Kairos, o projeto Alpha 77, ou qualquer outro projeto de infraestrutura, você tira uma foto rápida e nítida. Depois, você apaga a foto do celular. Você vai guardar as imagens em um lugar seguro fora da empresa. Clara tirou do bolso um pendrive minúsculo, do tamanho de uma unha. Este pendrive é limpo. Não tem rastreio. Eu vou deixar ele escondido aqui no almoxarifado. Embaixo da caixa de luvas azuis, perto da terceira prateleira. Você pega ele, transfere as fotos, apaga do celular e me devolve no mesmo lugar, amanhã de manhã, antes do seu turno começar. Combinado? Era um plano arriscado, coisa de cinema, mas era o único jeito de ter evidência sem comprometer a segurança de Elias. Combinado, doutora. Eu vou fazer o que for preciso. Mas a senhora acha que tem mais dinheiro envolvido? Clara suspirou, olhando para a pilha de caixas. Eu tenho certeza. Eu comecei a cruzar os relatórios de despesas dos últimos 6 meses. O Dr. Ricardo aprovou pagamentos para a Kairos, que somam até agora quase 35 milhões. E tudo disfarçado em consultoria, licenciamento e manutenção de infraestrutura. Isso é um buraco negro, Elias. 35 milhões. O número era tão grande que Elias sentiu vertigem. Era o valor de umas 400 vidas como a dele. Seja cuidadoso, Elias. Sua segurança é a prioridade. Se sentir que está sendo observado, pare. Aborte. Não arrisque sua vida por isso. Elias prometeu que seria cauteloso e voltou ao seu trabalho, agora com uma missão secreta que valia milhões. A partir daquela noite, Elias se tornou um mestre na arte da discrição. Ele não era mais apenas um faxineiro, era um investigador de campo. Ele calibrou sua rotina. Quando chegava na sala de Dr. Ricardo, ele colocava o carrinho de forma a bloquear a visão da porta. Ele agia lentamente, limpando a mesa com movimentos amplos e desinteressados, mas seus olhos estavam fixos na lixeira. O lixo continuava a falar. Dr. Ricardo, sentindo-se seguro por ser o VP de finanças e por considerar o faxineiro uma mosca na parede, continuava a cometer o mesmo erro, rasgar documentos importantes pela metade e jogá-los no lixo comum, junto com o guardanapo sujo. O triturador era para os documentos de rotina que todos viam. O lixo comum era para o que ele queria que sumisse, sem deixar rastro de papel picado. Elias começou a documentar. Ele pegava o saco de lixo,
levava para o banheiro privativo da diretoria, que ele sabia que ninguém usava àquela hora, e espalhava os pedaços no chão. Com a câmera do celular, ele tirava fotos rápidas dos trechos que mencionavam valores, códigos de projeto e, crucialmente, o nome Kairos. Na primeira noite, ele encontrou um rascunho de memorando, onde Dr. Ricardo estava calculando a margem de lucro de um pagamento. O rascunho dizia: pagamento 4, 8,6, 15% para Júlio, 10% para mim, restante, custo operacional, K. Júlio. Esse era o nome que Clara precisava. 15% para Júlio, 10% para o Dr. Ricardo. Elias fotografou o rascunho, sentindo o tremor nas mãos. Ele estava segurando a prova de que Dr. Ricardo estava pegando uma fatia do bolo. Ele apagou a foto do celular, transferiu para o pendrive e o escondeu de volta no almoxarifado, debaixo da caixa de luvas azuis. Clara pegou o pendrive na manhã seguinte. Quando viu a foto do rascunho, sentiu um arrepio. A caligrafia era de Dr. Ricardo. O nome Júlio era a chave para a fachada. Clara usou seus contatos na junta comercial, discretamente, pedindo informações sobre a Kairos Soluções e Tecnologia. Ela não podia dizer que era para a Nova Futura. Então usou uma empresa de auditoria externa fictícia. Em 2 dias, ela teve a resposta. A Kairos era uma microempresa, aberta há apenas 10 meses, e o proprietário era Júlio César de Almeida. O endereço de registro era um escritório de fachada na região central de São Paulo. O próximo passo era ligar Júlio César de Almeida a Dr. Ricardo Fontes. Clara voltou a se encontrar com Elias no mesmo lugar, no subsolo, no horário de almoço. Elias, eu tenho o nome Júlio César de Almeida, o dono da Kairos. Agora eu preciso saber se eles têm contato pessoal fora do escritório, se eles se encontram, se eles são amigos. Amigos, doutora? Não sei, mas o Dr. Ricardo é danado. Ele não vai deixar rastro disso no escritório. Ele vai deixar rastro de que eles conversam, Elias. Telefone, agendas, anotações. Você tem que procurar por qualquer coisa que ligue o nome Júlio César de Almeida ou o telefone da Kairos ao Dr. Ricardo. Elias voltou à caça. Naquela noite, a sorte sorriu para o faxineiro. Dr. Ricardo havia tido um dia particularmente estressante. Elias notou isso pela quantidade de copos de café e pelas migalhas de um bolo caro na lixeira. E, claro, pelo lixo. No fundo do saco preto, Elias encontrou algo que não era papel de escritório. Era uma nota fiscal de um restaurante chique, um daqueles de alta gastronomia no Itaim Bibi. A nota estava amassada, mas legível. Elias fotografou. A nota não dizia nada demais, apenas o valor absurdo da refeição e a data, a noite anterior. Mas ao lado da nota fiscal havia um pequeno pedaço de papel pardo, daqueles usados para anotações rápidas. Nele, apenas 3 palavras rabiscadas, com a caligrafia de Ricardo. J. César. Próxima terça, 20 horas. Elias sabia que J. César era Júlio César, e próxima terça era o próximo encontro. O encontro não estava marcado na agenda oficial de Ricardo, que Elias via na mesa limpa. Era um encontro secreto. Elias sentiu o coração acelerar. Ele tinha a prova de coordenação. Dr. Ricardo não estava apenas aprovando pagamentos de uma empresa desconhecida. Ele estava se encontrando secretamente com o proprietário. Ele transferiu a foto e devolveu o pendrive. Clara recebeu a foto e soube que a investigação estava entrando na fase crítica. Ela tinha o modus operandi, superfaturamento, o canal, Kairos, e a prova de coordenação, J. César. Mas ela ainda não tinha a prova de que o dinheiro estava voltando para o bolso de Ricardo. Fraude é crime, mas desvio de dinheiro exige a trilha bancária. Clara precisava de mais acesso. Ela sabia que, para provar o crime, ela teria que ir além do sistema de contabilidade e entrar nos e-mails corporativos e nas contas bancárias da empresa. Ela não podia fazer isso sozinha sem autorização formal. Ela precisava de um plano para forçar a mão do CEO. O CEO da Nova Futura, Dr. Fernando Azevedo, era um homem de reputação ilibada, mas extremamente avesso a escândalos. Ele prezava a imagem da empresa acima de tudo. Se Clara chegasse a ele com a acusação de que o VP de Finanças estava roubando 35 milhões de reais, baseada em fotos de lixo, ele poderia demiti-la por insubordinação e tentar abafar o caso para proteger a imagem da Nova Futura.
Clara precisava de um relatório de auditoria preliminar irrefutável. Ela passou a semana seguinte mergulhada nos números, criando um dossiê que conectava os pagamentos da Kairos a outras anomalias financeiras. Ela descobriu que os 35 milhões de reais desviados estavam sendo compensados no balanço geral através de uma rubrica chamada Despesas Variáveis Não Alocadas, a famosa conta de giro que ninguém fiscaliza de perto. O desvio estava tão bem camuflado que só alguém que procurasse o padrão como Elias ou alguém que fosse cético como Clara conseguiria identificar. Enquanto Clara montava o dossiê, a tensão no 20º andar aumentava. Dr. Ricardo, o VP de Finanças, começou a ficar agitado. Ele sentia o cerco se fechar, embora não soubesse de onde vinha a ameaça. Ele havia notado que Clara, a auditora, estava fazendo perguntas demais sobre o projeto Alpha 77, mesmo que as perguntas fossem direcionadas a outros gerentes. Ele tentou intimidá-la, chamando-a para reuniões informais. Clara, você está gastando muito tempo com detalhes do Alpha 77. É um projeto fechado, auditado no ano passado. Temos projetos maiores e mais urgentes agora, ele disse, com aquele sorriso forçado de quem detém o poder. Eu sei, Dr. Ricardo, mas estou apenas revisando a conformidade, de acordo com as novas diretrizes internas de gastos com infraestrutura, apenas rotina. Clara respondeu, mantendo a calma, mas com o coração na boca. Ricardo não gostou da resposta. Ele tentou ligar para o CEO, Dr. Fernando, para reclamar do excesso de zelo da auditoria, mas Fernando estava viajando. A pressão sobre Elias também aumentou, sem que ele percebesse diretamente. Dr. Ricardo começou a passar mais tempo no escritório à noite, não trabalhando, mas parecendo esperar que Elias chegasse. Uma noite, Elias estava no 19º andar, quando viu Dr. Ricardo saindo do 20º andar, mas em vez de ir para o elevador, ele foi para a sala de impressoras, onde ficava o triturador de papel. Ricardo estava com uma pilha de documentos grossa nas mãos. Elias, escondido atrás de um carrinho de arquivos, viu Ricardo triturar, com uma fúria contida, todos os documentos. Ele mudou o padrão, pensou Elias. Ele desconfiou de alguma coisa. Elias não encontrou nada de útil no lixo de Ricardo naquela noite. O lixo estava limpo, apenas embalagens de comida. O silêncio do lixo era um grito. Ele relatou isso a Clara. Doutora, ele não está mais jogando fora. Ele triturou tudo. Ele sabe que alguém está olhando. Isso confirma o envolvimento dele, Elias. Um homem honesto não muda a rotina de descarte de documentos do nada. Agora a gente tem que agir rápido, antes que ele cubra todos os rastros digitais, disse Clara, com a voz carregada de urgência. Clara sabia que não podia mais esperar por uma auditoria completa. Ela tinha que ir ao CEO com o que tinha: a prova do desvio de 35 milhões beiras e a ligação entre Ricardo e Júlio César. Ela marcou uma reunião de emergência com o Dr. Fernando Azevedo, o CEO. Ela disse que era um assunto de risco operacional crítico. A reunião foi marcada para o final da tarde de sexta-feira. Clara preparou o dossiê. Ela imprimiu os extratos de pagamentos da Kairos, os relatórios de TI provando a inexistência do software e, em um envelope lacrado, ela guardou as fotos que Elias tinha tirado, o rascunho da divisão dos lucros, 10% para Ricardo, e a nota do encontro secreto com J. César. Chegou a hora. Clara entrou na sala do CEO, que era no último andar, o 13º, com a vista mais cara de São Paulo. Doutor, Fernando Azevedo estava impaciente. Clara, espero que isso seja realmente crítico. Estou a caminho do aeroporto. Clara colocou o dossiê sobre a mesa de vidro. Dr. Fernando, o vice-presidente de Finanças, Dr. Ricardo Fontes, está desviando fundos da Nova Futura. A estimativa atual é de mais de 35 milhões de reais nos últimos 6 meses. O CEO parou de mexer nos papéis. Ele olhou para Clara com o rosto petrificado. Clara, o que você está dizendo é uma acusação gravíssima. Você tem provas sólidas. Eu tenho provas circunstanciais e evidências sistêmicas que apontam para um superfaturamento orquestrado através de uma empresa de fachada chamada Kairos Soluções e Tecnologia. Clara explicou a trilha do dinheiro fantasma, o não registro do software e a manipulação da conta despesas variáveis. Dr. Fernando, um homem que lidava com bilhões,
Estava chocado com a audácia do roubo-formiga, mas a desconfiança ainda estava lá. E o que liga Ricardo a essa Kairos, Clara? Qualquer VP pode assinar um pagamento fraudulento, mas isso não prova o desvio pessoal. Clara pegou o envelope lacrado. A prova de que ele é o mentor do esquema e não apenas um facilitador veio de uma fonte inesperada. Ela abriu o envelope e deslizou as fotos para Fernando. Esta é uma nota manuscrita do Dr. Ricardo, encontrada no lixo dele, onde ele calcula a divisão do dinheiro. 10% para ele. E esta outra, onde ele marca encontros secretos com o proprietário da Kairos, Júlio César. Dr. Fernando pegou as fotos. Ele reconheceu a caligrafia de Ricardo na hora. O rascunho do cálculo de lucro era a prova de que ele estava se beneficiando diretamente. E de onde vieram essas fotos, Clara? Isso não é um relatório oficial de auditoria. Clara engoliu em seco. A hora de revelar Elias havia chegado. Doutor, Fernando, essas evidências vieram do funcionário que mais conhece o que acontece no 20º andar, mas que é o mais ignorado. Vieram de Elias, o faxineiro noturno. O CEO piscou, tentando processar a informação. O faxineiro. Ele notou o padrão de descarte de documentos confidenciais no lixo comum, algo que ia contra as regras. Ele me procurou, arriscando o emprego, porque é um homem honesto. Ele foi meus olhos e ouvidos no 20º andar, e foi ele quem nos trouxe o primeiro indício do esquema. Dr. Fernando se recostou na cadeira, digerindo o fato de que um faxineiro tinha desvendado um esquema que passou despercebido por toda a equipe de finanças e pela auditoria externa. O silêncio era ensurdecedor. Isso é inacreditável. E se ele for cúmplice? Se ele estiver plantando essa informação? Ele não está, Dr. Fernando. Elias não tem nada a ganhar e tinha tudo a perder. Ele só queria proteger a empresa que lhe dá o sustento. E a partir do momento em que ele me procurou, o Dr. Ricardo mudou a rotina de descarte, triturando tudo, o que confirma a culpa. Temos que agir agora. Clara explicou que se eles esperassem, Dr. Ricardo poderia limpar as contas e fugir do país. Eles precisavam de uma intervenção imediata. Dr. Fernando, vendo a seriedade e a riqueza de detalhes das provas, tomou uma decisão executiva. Clara, você vai ter acesso total. Eu quero que você acione imediatamente o nosso escritório de advocacia externo e a equipe de segurança. Quero que todas as contas de Dr. Ricardo Fontes e de Júlio César de Almeida sejam congeladas e que a Kairos seja auditada até o último centavo. E mais importante, ele disse olhando para Clara com uma expressão de quem acabara de acordar para a realidade. Eu quero que o Dr. Ricardo Fontes seja impedido de entrar na Nova Futura imediatamente. O plano de ação foi traçado. Naquela mesma noite, a Nova Futura se transformaria em um palco de operações de segurança. Clara ligou para o escritório de advocacia e começou a mobilizar a equipe de TI para fazer um espelhamento de todos os e-mails e arquivos de Dr. Ricardo. Mas havia um detalhe crucial. Dr. Ricardo estava no prédio. Ele havia voltado para o escritório para buscar umas pastas antes de viajar no fim de semana. Se ele descobrisse o que estava acontecendo, poderia apagar os rastros digitais ou, pior, tentar intimidar Elias. Clara precisava de Elias para a última missão, garantir que Dr. Ricardo fosse embora sem desconfiar de nada. Clara conseguiu o telefone de Elias através da supervisora, Dona Sônia, dizendo que era uma emergência de limpeza. Ela ligou para ele, que estava voltando para casa. Elias, volte para o prédio agora. É uma emergência. Dr. Ricardo está lá dentro. Você precisa me avisar quando ele sair. Elias, cansado, mas acostumado a obedecer, voltou imediatamente. Ele subiu para o 20º andar e viu Dr. Ricardo na sua sala. Ele estava falando alto no celular, parecendo irritado. Elias começou a limpar o corredor adjacente, fingindo que estava ocupado. Ele ouviu Ricardo dizer: "Sim, Júlio, o dinheiro vai cair na segunda. Não se preocupe com a auditoria. A gente já cobriu tudo. Mantenha a calma." Elias sentiu um frio na barriga. Ricardo estava tranquilizando Júlio, o que significava que ele ainda se sentia no controle. Dr. Ricardo desligou o telefone, pegou a maleta de couro e saiu da sala. Ele passou por Elias sem nem olhar, o cheiro do seu perfume caro preenchendo o ar. "Bom final de semana, Elias", ele disse, pela primeira vez em 5 anos, usando o nome dele, mas de forma tão automática que parecia um reflexo. Elias quase caiu para trás.
O VP de Finanças tinha falado com ele. Bom final de semana, doutor. Elias respondeu a voz quase inaudível. Assim que Dr. Ricardo entrou no elevador privativo da diretoria, Elias ligou para Clara. Doutora, ele saiu. Acabou de descer. Ele estava calmo, mas irritado no celular. Falou com o tal Júlio. Perfeito, Elias. Seu trabalho está feito, vá para casa. Não volte ao prédio até segunda-feira. Elias saiu da Nova Futura naquela noite com a sensação de dever cumprido. Ele tinha entregue a prova, e agora o peso dos 35 milhões estava nas mãos da auditoria e do CEO. Clara e a equipe de segurança esperaram Ricardo deixar o prédio. Assim que a porta giratória se fechou atrás dele, a operação foi deflagrada. A equipe de TI, sob a supervisão de Clara, entrou na sala de Ricardo. Eles lacraram o computador e os servidores. Os advogados começaram a redigir os mandados de busca e apreensão. No sábado, enquanto o doutor Ricardo provavelmente estava em algum resort de luxo, Clara e o CEO revisavam o dossiê. A extensão da fraude era ainda maior do que eles imaginavam. Além dos 35 milhões reais em superfaturamento, eles encontraram indícios de que Ricardo estava usando informações privilegiadas para manipular a compra de ações de empresas parceiras. Elias, em casa, tentava relaxar, mas o medo ainda o acompanhava. Ele sabia que se Dr. Ricardo descobrisse que foi o faxineiro que o entregou, a vingança seria feia. Na manhã de segunda-feira, o clima na Nova Futura era de velório. Quando os executivos chegaram, encontraram a sala de Dr. Ricardo lacrada com fitas amarelas de propriedade da auditoria. A notícia se espalhou como fogo. Dr. Ricardo Fontes tentou entrar no prédio, mas foi barrado na catraca de segurança. Quando ele ligou para o CEO, Dr. Fernando, recebeu uma resposta fria e cortante. Ricardo, você está sendo investigado por desvio de fundos e fraude. Não tente entrar no prédio. A polícia está ciente. Ricardo ficou lívido. Ele sabia que estava perdido. Ele tentou ligar para Júlio César, mas o telefone já estava grampeado pela polícia. Júlio César de Almeida, o proprietário da Kairos, foi preso no início da tarde, tentando esvaziar a conta bancária da empresa. A notícia abalou o mercado financeiro de São Paulo. O vice-presidente de finanças da poderosa Nova Futura, envolvido em um esquema de desvio de milhões. A imprensa começou a cobrir o caso, mas a Nova Futura, querendo proteger sua imagem, soltou uma nota dizendo que o esquema havia sido descoberto por uma auditoria interna exemplar e vigilante. Clara Mendes foi alçada ao status de heroína corporativa. Ela estava dando entrevistas, explicando como a vigilância e o compliance salvaram a empresa de um colapso financeiro. Ela era o rosto da honestidade, mas Clara sabia que o verdadeiro herói estava lá embaixo limpando o chão. O CEO, Dr. Fernando, chamou Clara para seu escritório. Clara, você fez um trabalho extraordinário. Você salvou a Nova Futura. E o faxineiro, Elias. O que faremos com ele? Clara sorriu, um sorriso de satisfação. Dr. Fernando, Elias não só salvou a empresa, ele nos deu uma lição sobre valor. Ele viu o que ninguém mais viu. Ele fez o trabalho de auditoria que nós, com todos os nossos diplomas, não conseguimos fazer. Você tem razão. Ele não pode continuar sendo apenas o faxineiro. Ele precisa ser recompensado, e discretamente. A história de Elias estava prestes a mudar. Ele não seria mais o invisível. Mas a maneira como ele seria recompensado e integrado à nova realidade da Nova Futura, isso exigia um toque de mestre. Elias, enquanto isso, continuava sua rotina. Na segunda-feira à noite, ele subiu para o 20º andar. A sala de Dr. Ricardo estava vazia, fria e lacrada. O cheiro de poder tinha sido substituído pelo cheiro de antisséptico. Ele pegou o carrinho e foi para a sala onde ficava a lixeira de Ricardo. Estava vazia, totalmente limpa. Ele varreu o chão, sentindo o peso da mudança. Ele tinha feito a coisa certa. No meio do corredor, Dona Sônia, a supervisora, o chamou. Elias, o Dr. Fernando, o CEO, quer falar com você. Agora, lá no 30º andar. Elias sentiu o estômago gelar. O CEO? Ele, o faxineiro, no andar dos deuses? Ele pensou que ia levar bronca por ter se metido na vida da diretoria. Mas, eu tô de uniforme, Sônia. Não posso ir lá em cima assim. Pode sim, Elias. O Dr. Fernando mandou subir do jeito que você está. Vai lá. E não demore.
Elias subiu no elevador privativo, o mesmo que Dr. Ricardo usava para suas escapadas. Ele estava com um uniforme azul, o cheiro de Ajax e cera de chão impregnado em suas roupas. Chegando ao 30º andar, ele foi recebido por Clara, que sorriu calorosamente. Elias, parabéns. Venha, o Dr. Fernando está esperando. Ele entrou no escritório do CEO. A vista da cidade era de tirar o fôlego. Dr. Fernando estava em pé, esperando por ele. Elias, sente-se, disse o CEO, apontando para uma das cadeiras de couro caríssimas. Elias sentou-se na ponta, desconfortável, o esfregão de sua alma ainda grudado nas mãos. Elias, você é um homem de princípios raros. Você nos salvou de um prejuízo incalculável. Você viu o que a nossa equipe de centenas de pessoas não conseguiu ver. E por isso, a Nova Futura tem uma dívida de gratidão com você. O CEO fez uma pausa. A primeira coisa é o reconhecimento financeiro. Você receberá um bônus de R$500 mil. É o prêmio por ter revelado a fraude e por sua honestidade inquestionável. Elias arregalou os olhos. R$500 mil era o suficiente para comprar a casa própria, pagar a faculdade dos filhos e viver tranquilo por anos. Ele não conseguiu falar nada, apenas assentiu, com os olhos marejados. Mas o dinheiro não é tudo, Elias, continuou o CEO. Nós aprendemos uma lição aqui. A atenção aos detalhes não está apenas nas planilhas, está no chão, no lixo, e você é o mestre nisso. Elias, eu não quero que você volte a limpar o chão. Eu quero que você use essa sua capacidade de observação para proteger a Nova Futura. O CEO olhou para Clara, que sorriu. A partir de hoje, Elias, você está sendo promovido. Você não será mais faxineiro. Você será o nosso consultor de segurança de informação e descarte de documentos. Seu trabalho será criar e supervisionar os protocolos de descarte de documentos confidenciais em todos os andares. Você vai treinar todos os executivos, inclusive a mim, sobre o que deve e o que não deve ir para o lixo. Você vai fiscalizar o uso dos trituradores. Você vai garantir que ninguém mais cometa o erro que o Dr. Ricardo cometeu. Elias, o homem que era invisível, agora tinha um cargo de segurança de alto nível, criado especificamente por causa de sua honestidade. Seu salário será triplicado, e você vai trabalhar diretamente com a doutora Clara na auditoria. Você aceita o desafio, Elias? Elias limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Ele não era de muitas palavras. Aceito, doutor. Aceito e agradeço a confiança. Ele saiu do 30º andar naquele dia, não mais como o Elias de sempre. Ele era Elias, o consultor. Ele tinha um novo crachá, um novo salário e, o mais importante, ele tinha voz. E a lição que a Nova Futura aprendeu e que a cidade de São Paulo inteira comentava era simples. A honestidade e a inteligência podem vir de onde você menos espera. O verdadeiro valor de um homem não está no terno que ele veste, mas na atenção que ele dá ao que os outros jogam fora. Elias, o ex-faxineiro, estava pronto para começar seu novo trabalho, garantindo que o lixo da Nova Futura nunca mais contasse histórias de fraude. O jogo da limpeza tinha acabado. O jogo da segurança só estava começando. Continua. A cambalhota que a vida deu na trajetória de Elias foi tão grande que na segunda-feira seguinte ao desmantelamento do esquema de Ricardo Fontes, ele não sabia nem como se portar. Ele ainda tinha o cheiro de Ajax na memória, mas estava vestindo um terno novo, comprado às pressas, que pinicava um pouco, e uma gravata que ele mal sabia dar o nó. Elias não era mais o faxineiro. Ele era o consultor de segurança de informação e descarte de documentos. O crachá novo, com sua foto sorridente e um cargo pomposo, pesava no seu peito. E a primeira missão dele? Subir no elevador privativo do CEO, pegar um escritório no 20º andar, ao lado da antiga sala de Ricardo, e começar a trabalhar com a doutora Clara Mendes. O espanto dos funcionários da Nova Futura era palpável. A fofoca corria solta. O faxineiro tinha virado consultor. Elias sentia os olhares, mas agora os olhares eram diferentes. Não eram olhares de invisibilidade, eram olhares de curiosidade, de respeito forçado e, em alguns casos, de medo. Afinal, aquele homem sabia o que eles jogavam fora. Clara Mendes, que se tornou a diretora de compliance interina, um salto gigantesco em sua carreira, foi a âncora de Elias. Elias, você não precisa ter medo. Você é o especialista aqui, ela disse, no primeiro dia.
Ninguém conhece a rotina de descarte melhor do que você. Você vai nos ensinar a ser seguros. A primeira grande tarefa de Elias foi criar o protocolo de descarte de Elias. Ele passou a semana visitando cada andar, não mais com o carrinho de limpeza, mas com um tablet na mão, mostrando slides para gerentes e diretores. A ironia era deliciosa. O homem que passava a vida sendo ignorado agora estava na frente de salas de reunião cheias, ensinando gente com doutorado a usar um triturador de papel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elias e eu sou o consultor de descarte. Ele começava ainda um pouco gago, mas a autoridade de quem havia salvado 35 milhões deles lhe dava uma força que ele nunca soubera que tinha. O lixo de vocês não é lixo, é informação. E o Dr. Ricardo Fontes, que está agora respondendo por desvio e fraude, achava que ninguém olhava para o lixo comum. Ele estava errado. Eu olhei. A menção direta a Ricardo era um choque de realidade para a plateia. Elias não precisava de termos rebuscados de finanças. Ele falava a língua da verdade simples. Ele explicava o processo. Se o papel tem um código de projeto, um valor, um nome de fornecedor ou qualquer rabisco que pareça importante, ele não vai para a lixeira azul ou para a preta. Ele vai para o triturador. E não é para rasgar a mão, é para triturar. Por quê? Porque eu sou bom em montar quebra-cabeças e eu montei o quebra-cabeça de vocês com pedaços rasgados. A mensagem era clara. A Nova Futura não ia mais tolerar a complacência. O CEO, Dr. Fernando Azevedo, que estava encantado com a eficiência de Elias, fez questão de participar da primeira sessão de treinamento para a diretoria executiva. O Elias tem mais visão de risco do que toda a nossa equipe de segurança combinada. Ele nos ensinou que a segurança começa com a humildade de prestar atenção em quem está fazendo o trabalho que achamos menos importante, declarou o doutor Fernando, dando um aperto de mão público em Elias. A vida de Elias, Maria e os filhos mudou radicalmente. O bônus de R$500 mil foi o primeiro passo. Eles compraram um apartamento modesto, mas próprio, na zona leste de São Paulo, perto de boas escolas. Elias insistiu em manter o mesmo bairro, a mesma vida simples, mas agora sem a pressão da conta no fim do mês. Maria, que antes temia que Elias se metesse em encrenca com os papéis do lixo, agora o via sair de casa de terno, com a dignidade de quem fazia um trabalho essencial. Ela parou de se preocupar. Enquanto Elias se adaptava à nova realidade, a justiça fazia o seu trabalho. A investigação, liderada por Clara Mendes, descobriu que o esquema de Ricardo Fontes era ainda mais antigo e mais ambicioso do que os 35 milhões iniciais. Eles descobriram que, ao longo de 4 anos, usando a Kairos e pelo menos outras 2 empresas de fachada, Ricardo havia desviado quase 90 milhões dos cofres da Nova Futura. O rastreio bancário provou que o dinheiro voltava para contas na Suíça e nas Ilhas Cayman, administradas por Júlio César de Almeida, o Laranja. Mas a maior parte da trilha do dinheiro apontava para a compra de imóveis de luxo no nome da família de Ricardo. Dr. Ricardo Fontes foi formalmente indiciado por peculato, fraude e lavagem de dinheiro. O choque foi tão grande que ele sofreu um colapso nervoso e foi detido em prisão domiciliar, aguardando o julgamento. Sua reputação, seu relógio de ouro e seu status não o salvaram da cadeia. A Nova Futura conseguiu reaver grande parte do dinheiro através do confisco de seus bens. Júlio César, o sócio de Ricardo, tentou fugir, mas foi pego no aeroporto de Guarulhos. A Kairos Soluções e Tecnologia foi fechada e a história virou um estudo de caso sobre a importância da vigilância interna. O grande legado de Elias, no entanto, não foi o dinheiro nem o cargo, mas a mudança de cultura na Nova Futura. O 20º andar nunca mais foi o mesmo. Ninguém jogava mais um rascunho sequer na lixeira comum. O triturador trabalhava a todo vapor e os executivos, por medo de Elias, passaram a ser quase obcecados com a segurança da informação. Eles sabiam que ele estava sempre observando. Elias, agora, andava pelo prédio com autoridade fazendo inspeções. Ele não usava mais o carrinho de limpeza, mas tinha uma prancheta de inspeção e seu olhar treinado, aquele olhar que aprendera a ler a biografia das pessoas no seu descarte, era a melhor ferramenta de segurança da empresa. Ele e Clara formaram uma dupla improvável e imbatível. A precisão técnica da auditora, combinada com a visão de campo,
e a honestidade inegociável do ex-faxineiro. Numa tarde, Elias estava na sala de Clara revisando os novos manuais de descarte, quando ela olhou para ele sorrindo. "Sabe, Elias," ela disse, "quando você veio até mim naquela noite no 19º andar, eu pensei que era uma pegadinha. Um faxineiro me dizendo que o VP de finanças era um ladrão baseado no lixo. Ninguém nunca iria acreditar nisso." Elias sorriu de volta, um sorriso genuíno de quem tinha encontrado seu lugar no mundo. "Eu sei, doutora. Mas a verdade é que o lixo tem um jeito de contar a história inteira. É só a gente prestar atenção. Quando a gente é invisível, a gente aprende a ver o que os outros, de tão importantes, se dão o luxo de ignorar." Ele olhou para a janela, para a imensidão de São Paulo, aquela cidade que ele limpava à noite. Ele havia provado que a honestidade não tem preço e que a atenção, aquela virtude simples e humilde, pode valer milhões. A Nova Futura Investimentos se reestruturou. O Dr. Fernando Azevedo ganhou prestígio pela rápida ação e a história de Elias virou lenda nos corredores. O faxineiro que salvou a empresa. Elias seguiu em frente. Ele não era mais a sombra. Ele era a luz que iluminava os cantos escuros da ganância. Ele nunca mais usou um esfregão, mas ele continuou sendo o guardião do que era jogado fora. Porque ele sabia, melhor do que ninguém, que o lixo de um homem é o tesouro de outro, especialmente quando esse tesouro é a verdade. E assim Elias, o faxineiro, garantiu que a Nova Futura estivesse limpa, de cima a baixo, por muitos e muitos anos. A limpeza mais importante de sua vida estava feita, e ele finalmente era visto e respeitado. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.